Fala empreendedor, tudo bem? Eu sou o Bruno, empreendedor de vocação, especialista em franquias e em formatação de novos negócios. Eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal, ao Empreendedorismo Puro e Simples. Aqui nós vamos discutir sobre como empreender, onde empreender e o principal, qual tipo de empreendimento tem mais a ver com você. Legal, pessoal, assunto de hoje, sobre o que nós vamos falar hoje? Eu quero falar sobre dias da semana. Curioso? Diferente? Por que eu quero falar sobre dias da semana? Aqui se revela um grande ponto para quem já nasceu para o empreendedorismo, mas não percebeu ainda. Vamos lá? Primeira pergunta: como estão as suas segundas-feiras? Pergunta difícil? Todo mundo que eu conheço, ou melhor, a maioria das pessoas que eu conheço, elas não gostam da segunda-feira. Elas têm um problema com as segundas-feiras. Eu acho isso muito curioso, porque a proporção do quanto elas odeiam a segunda é a mesma proporção do quanto elas gostam da sexta. E que curioso isso, porque o fim de semana ele é tão desejado pela maioria das pessoas. Às vezes você pode falar, Bruno, é um momento que as pessoas descansam, confraternizam, veem os seus parentes, veem os seus amigos. Mas isso ainda não é o suficiente, isso não justifica. Porque tem muita gente, e às vezes, empreendedor, eu posso estar falando com você, que chega na segunda-feira e fica triste, fica depressivo, sente que é um dia pesado, sente que é um dia difícil. Mas você se acostuma com isso. Às vezes, por salário, por qualquer outro motivo, você leva isso em conta e você ultrapassa esse sentimento ruim. Só que eu vou te contar uma coisa. Esse sentimento ruim, ele não passa. Você se acostuma com ele. Como nós, como seres humanos, nós nos acostumamos muito com a dor. Só que a dor não é algo que o ser humano tem que passar obrigatoriamente. Ou não de forma constante. Nós não podemos nos acostumar com aquilo que nos incomoda. E eu falo para você, se você já está sentindo que as segundas-feiras estão ruins, se você está sentindo que aquilo já não é para você, é um sinal de mudança. E mais para frente a gente vai falar sobre mudança aqui. Legal? Eu preparei uma listinha, tá? Então, muitas vezes eu vou estar olhando para baixo, eu peço que vocês não liguem, porque esse aqui é o nosso roadmap da nossa conversa. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco de dor. Por que dor? Porque 90% dos profissionais seletistas, essa foi uma pesquisa encomendada pela SurveyMonkey, feita em 2018, 90% dos profissionais são infelizes em suas atividades. Olha que bizarro isso. 90% das pessoas por aí, elas não gostam do que fazem. Elas toleram o que fazem. Isso é um sinal preocupante, porque se 90% das pessoas não estão felizes com aquilo que elas fazem todos os dias e que elas planejam fazer todos os dias até a aposentadoria delas, é sinal que existe algo errado. É o momento de parar e de pensar. Por que eu cheguei a este ponto? Às vezes eu estou falando com você que se sente dessa forma. Só que você não sabe muito bem o porquê. Bruno, eu não gosto mesmo. Eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto das segundas, eu fico ansioso, eu me sinto mal. O meu trabalho não tem a ver com aquilo que eu gosto, eu não tenho paixão. Eu quero falar com você que tem esse sentimento. Se você se sente assim, é um ponto importante a relevar. Você já tem uma coisa chamada inconformidade. A segunda pergunta é: o porquê você se conforma em viver desta forma? O que no seu trabalho faz com que você se sinta obrigado o suficiente a viver aquela realidade? Eu queria dizer uma coisa para você. Entre os vários porquês que já passaram pela sua cabeça, eu sei que passou muitos porquês quando eu fiz essa pergunta, eu sei que existe um sentimento em comum em todos estes porquês. O nome desse sentimento é medo. Bruno, eu não tenho medo, eu tenho responsabilidade, eu tenho um filho para cuidar, eu tenho um casamento, tenho uma casa para manter,
Eu sou uma pessoa responsável, por isso que eu vou todos os dias, eu me inclino a viver esse tipo de vida, eu me inclino a viver essa realidade para manter as pessoas que eu amo em paz, manter eles seguros. Que desculpa boa, né? Eu não quero te provocar e não quero te ofender quando eu falo desculpa, tá? Mas o medo, ele é o sentimento mais forte e o sentimento mais difícil de se superar, porque ele se transmite, ele vira virtude ou vira desculpa. E ele é muito hábil em fazer isso. Sabe por quê? Sabe por que você não gosta do que você está vendo hoje? É muito provável que você tenha se distanciado do seu propósito. Sim, propósito. E a gente vai falar muito disso aqui hoje. Enquanto você não viver de acordo com o seu propósito, você vai se sentir mal na segunda-feira. Você não vai ter paixão por aquilo que você faz. Você vai continuar sendo infeliz e um infeliz conformado. O que as pessoas são hoje são pessoas infelizes, tristes, mas conformadas, porque elas deram uma boa desculpa para viver a vida infeliz delas. Eu tô sendo bem duro, né? Eu sei. Mas é necessário muitas vezes um choque de realidade para que você organize as suas ideias e fale: o que estou fazendo com a minha vida? Sabe por quê? Porque quanto mais tempo passa e você se distancia do seu propósito, mais você se acostuma com a dor e mais tempo vai ser necessário para que você se desvincule dela. Empreendedor, eu quero falar uma coisa para você. Eu já estou te chamando de empreendedor porque eu sei que lá dentro de você tem um motivo, tem um porquê muito forte de querer viver uma vida à altura daquilo que você sempre sonhou. Mas o medo ainda está te amarrando. E eu não quero que você tome decisões precipitadas nem nada disso. Eu sei que isso pode estar soando para você de alguma forma para que você tome algum tipo de decisão precipitada. Não. Existe método, existe estratégia para que você mude a sua vida. Nada drástico é permanente. Quero que você grave isso, memoriza isso. Nada que muda de uma hora para outra tende a ser permanente. As mudanças perenes, elas são constantes. Elas são um caminho, elas não são uma revolução. Certo? Então, empreendedor, se você estiver ouvindo isso agora, eu quero que você pense. O foco dessa nossa conversa hoje é achar aonde dói. E achar o porquê dói. Legal? Então vamos lá. Você considera normal tantas pessoas, como eu falei na pesquisa anterior, 90% das pessoas estarem felizes com o seu próprio trabalho? Você pode falar: não, Bruno, eu não considero. Não? Então por que a maioria das pessoas são infelizes? Porque elas sabem que os colegas delas são infelizes também. O nome disso é convenção social. Nós nos acostumamos a sermos infelizes. É esquisito falar isso. Mas é como no filme Matrix. As pessoas compram, vendem, trabalham, passam o dia delas dedicados a fazer algo. E no final do dia, elas trocam tudo isso por segurança. Ou por uma história bonita para contar para os outros. Ou para não ser taxado como o louco da família. Porque quando você acreditar no seu sonho, quando você estiver disposto a apostar naquilo que você acredita, até você dar certo, você vai ser um louco. Depois que você deu certo, você vai ser um gênio. Mas o caminho entre o louco e o gênio é um caminho longo. E eu não vou esconder isso de você. Porque, empreendedor, tomar a decisão de empreender é difícil. É uma decisão que envolve muitos fatores e é uma decisão diária. Guarda isso. Empreender é uma decisão diária. Eu não estou falando para você que empreender é uma corrida de 100 metros. É uma maratona que não tem fim. Todos os dias você vai acordar e você vai decidir empreender. Todos os dias você vai acordar e vai decidir viver o seu propósito. Todos os dias você vai acordar e vai decidir
ter e fazer impacto na vida das pessoas. É uma decisão diária. E falando sobre convenções sociais, muitas vezes a gente se amarra por conta dessas convenções. Elas são fortes, elas são muito fortes. Eu quero que você entenda isso. Se mover, sair desse ambiente, sair dessa zona de conforto vai ser doloroso, porque a maioria das pessoas em volta elas não vão entender. Porque essas convenções sociais são fortes. Eu vou te dar um exemplo. O meu próprio exemplo. Eu fui gerente geral de uma cooperativa de crédito e quando eu estava nesse cargo de gerente geral eu tinha uma vida muito confortável. Estava muito cômodo, minha zona de conforto estava ali ótima, pré-estabelecida, eu tinha uma carreira pela frente. E quando eu tomei a decisão de empreender, eu lembro até hoje do olhar das pessoas para mim. E é muito maluco porque elas olham você como se você tivesse algum tipo de problema, como se fosse algum tipo de coitado. É muito curioso isso. Mas a partir do momento que a empresa começou a dar certo, eu vi que elas passaram a olhar para mim com orgulho. Elas passaram a pedir conselhos. Elas passaram a me ligar para perguntar como que era. Sabe por quê? Eu acessei um mundo que não era o mundo delas. Só que é o mundo que elas querem viver. Só que viver o propósito hoje é considerado loucura. É considerado ousadia demais. Viver aquilo que você acredita é considerado loucura. Mas vai ser loucura até dar certo. A partir do momento que der certo, será genialidade. Mas do ponto A, que é o ponto da virada de chave, até o ponto B, que é quando tudo deu certo, existe um caminho aqui. Eu quero conscientizar você da escolha, do caminho e da chegada. Bruno, a gente vai fazer tudo isso nesse vídeo? Não. Mais uma vez, esse vídeo é para achar a dor e você entender onde ela está, de onde ela vem. E eu quero que você reflita sobre o caminho de como solucionar ela. Tá? Mas o que eu quero fortalecer aqui é que as convenções sociais, em sua grande maioria, nos afastam do nosso propósito. E enquanto essas convenções nos afastarem do nosso propósito, nós teremos um problema para empreender. Por quê? Quando você toma a decisão, as pessoas vão se opor. Você vai se opor a você mesmo em alguns momentos. Você vai sentir isso. Mas, vamos lá. Próximo passo, que é tão importante quanto o anterior. Quando nós vivemos muito neste universo dessas convenções sociais, das pessoas que se afastaram do propósito delas para viver a segurança, quando isso acontece, nós desenvolvemos uma coisa chamada crença. Muitas vezes essas crenças elas são estabelecidas em nós desde quando nós somos crianças. E essas crenças são chamadas de crenças limitantes, porque elas limitam você do seu potencial. Elas limitam você de onde você quer chegar. Só que elas são muito fortes. E mesmo quando você considera que elas se dão por vencidas, elas se mostram interiorizadas em você. Ou seja, empreendedor, são duas batalhas que você vai ter que travar para tomar uma decisão. A primeira delas é contra o meio que você vive. A segunda delas é contra o que o meio que você vive colocou dentro de você. Mas calma, calma aí. Eu ainda vou te falar da parte boa, tá? As crenças limitantes, elas fazem com que você não atinja o seu potencial. Você se sente vulnerável em muitas situações, ou você se sente fraco perante a situação, ou você não tem confiança. Qualquer coisa que te afaste do teu propósito é uma crença limitante. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você dá ouvido ao outro e você fala, nossa, é contra o meu propósito, mas faz sentido o que ele disse. É uma crença limitante. Acredite, aquilo foi colocado em você. Aquilo não é seu. E existe mais dois fatores que eu quero abordar até a gente falar da parte boa, legal? Primeiro deles, escolhas. Nós também somos reféns das nossas escolhas. Nós somos reféns daquilo que nós escolhemos. E aqui existe um problema muito grave. Por quê? Quando eu escolho algo, se bom ou se ruim, eu vou descobrir depois.
Mas, que é o segundo ponto, se eu decido me manter nesse algo, aí a gente tem um problema grave. Por quê? Escolher, todos nós escolhemos coisas boas e coisas ruins. Mas decidir ficar lá, sim, isso é uma decisão grave. Então vamos lá. Bruno, eu não gosto das segundas-feiras, o meu trabalho não faz o meu coração cantar, não tem propósito nele, não tem vontade, não tem desejo ali. Mas eu tenho responsabilidades, eu tenho uma vida para conduzir. E por conta dessa vida que eu tenho que conduzir, das pessoas que eu tenho que manter, das pessoas que eu ajudo, eu tomei a decisão de me manter aqui. Esse é um dos maiores problemas que você pode enfrentar. Por quê? Você achou uma boa justificativa. É uma boa justificativa. Cuidar das pessoas é uma excelente justificativa. Para você ficar onde está e ficar infeliz. Só que, sabe qual é a grande verdade? Aqui eu vou dar um spoiler do que vai acontecer no final desse vídeo. Se você, por algum momento, vivesse o seu propósito como os poucos que têm coragem de viver, vivem, o seu potencial de ganho financeiro ia aumentar muito. A sua capacidade de impactar a vida das pessoas ia multiplicar exponencialmente. Você seria uma pessoa mais feliz. E você faria das pessoas à sua volta pessoas mais felizes. E você faria das pessoas que acreditassem no seu projeto pessoas mais felizes. Empreendedor, eu quero que você abra os olhos para o que você pode fazer. Existe um propósito por detrás disso. Qual é o propósito? O propósito é aquele que você chamar de propósito. E Bruno, parece coisa de coach. Não, eu não quero entrar nessa seara. Mas muitas pessoas se afastam do propósito de vida. Às vezes, você é gerente de banco e queria ser cabeleireira. Só que a vida do gerente de banco ela é relativamente confortável. Tem meta, tem a cobrança, mas você tem o seu ticket, você tem o seu salário, você tem todos os benefícios do banco no final do mês, sem risco. Seu risco é o quê? Um mau desempenho e ser demitido depois de alguns meses. Ou, se você trabalha em departamento, nem isso você tem de risco. Mas sabe o que acontece? Se você fosse uma boa cabeleireira, se você tivesse um salão, você poderia ganhar até 10 vezes mais do que você ganha no banco. Sendo feliz, fazendo aquilo que você gosta. Eu só estou utilizando o salão como exemplo. Muitas vezes, empreendedor, o teu propósito ele tem que ser achado. Isso acontece. Porque você não sabe qual que é o seu propósito. Você só sabe que aquilo te incomoda. E de verdade, se está te incomodando, atente-se a isso. Se as segundas-feiras são incômodas para você, se aquilo está te fazendo mal, é bem possível que chegou o momento da mudança. É bem possível que você tenha que buscar achar o seu propósito. Significa que aquilo que você faz se desalinhou com o seu propósito. Ou você alinha o seu propósito ao trabalho e você vai encontrar felicidade naquilo, ou você vai ter que mudar de propósito. Perdão, ou você vai ter que mudar a sua realidade, vai ter que mudar o seu trabalho, vai ter que mudar a forma que você se relaciona com a sua vida profissional. Empreendedor, aqui eu quero que você entenda que existem diversos propósitos para diversas pessoas. O meu propósito vai ser diferente do seu, não pode ser parecido. Mas o importante é que você encontre este propósito. E a minha ideia com os vídeos que você vai passar a ver nesse canal aqui é fazer com que você ache este propósito de forma clara, de forma objetiva, de forma com que isso vai fazer sentido para você. Eu quero, empreendedor, que as segundas-feiras passem a ser dias felizes para você. Eu quero que você passe a ser feliz com o que você faz, eu quero que você passe a ter impacto na vida das pessoas. Por quê? Bruno, por que você está falando de tudo isso? Sabe por quê? As pessoas que escolhem viver uma vida em desconformidade com o propósito, elas se tornam pessoas mornas. Ou pior, pessoas frias. Sabe por quê? Quando você não está vivendo de acordo com o seu propósito,
e você só está vivendo de acordo com os bons motivos que sua cabeça desenvolve para você mesmo. Você passa em um momento onde você é mais cobrado a fazer um bom trabalho, em um momento onde você não é tão cobrado assim, você faz um trabalho mediano. E você se acostuma com aquela vida. E o seu trabalho passa a ser apenas um meio de você ganhar o seu salário. Eu te pergunto, hoje, se você tem dúvidas sobre o que você está fazendo está te fazendo feliz ou está te fazendo bem, pensa comigo, o seu trabalho, ele é apenas um meio de você ganhar o seu salário? Porque se for, você está no caminho errado. O seu trabalho é apenas um meio de você garantir sua subsistência? Você está no caminho errado. O seu trabalho é um meio pelo qual você vai manter o seu status social? Está errado. Está errado, empreendedor. Está errado. Agora eu quero falar sobre a parte boa disso. Você foi feito para algo melhor. Você veio a esse mundo com um propósito e uma missão melhor do que essa que muitas vezes você está aceitando viver. Bruno, mas a vida me conduziu para cá. Você não sabe o que aconteceu na minha vida. Eu não sei mesmo. Eu não faço ideia. Mas eu sei de uma coisa. Você pode ser mais relevante. Não para mim, mas para você mesmo. Para as pessoas que estão à sua volta. Você pode causar mais impacto na vida das pessoas à sua volta. Um dos propósitos do empreendedorismo, e aqui eu vou falar para vocês brevemente o que eu chamo de empreendedorismo. O empreendedor é aquele que aceita tomar risco para fazer o melhor na sua vida e no seu trabalho. Então, muitas vezes, o empreendedor ele não é o clássico empresário que montou um negócio através de uma ideia. O empreendedor é aquele que está dentro do próprio emprego, ele vê sentido naquilo, ele tem paixão por aquilo que ele faz aquilo muito bem. Ele aceita tomar risco para melhorar aquilo. Ele aceita pensar, ter ideias para poder fazer bem o trabalho dele. Só que existe um empreendedor que não aguenta viver o sistema que outra pessoa estabeleceu. Ele quer viver o sistema dele. Ele teve uma ideia e ele se apaixonou por essa ideia em algum momento e agora ele quer fazer com que essa ideia exista e levar ela para outras pessoas. Esse é o empreendedor tradicional. Existe também o empreendedor franqueado. Brevemente eu vou falar o que ele é aqui. O empreendedor franqueado, ele se identifica com um modelo de negócio já pré-estabelecido, que já deu muito certo, e ele adquire esse modelo de negócio, ele compra essa franquia, ele monta essa franquia, ele se torna o dono daquele ponto de venda ou daquela franquia propriamente dito. E existe o empreendedor digital, que é o quarto, que eu vou falar aqui, que é aquele empreendedor que decidiu empreender na internet. Ele passou a estudar sobre estratégias, sobre captação de pessoas, enfim, ele empreende através da internet. Quando eu falo empreendedor, quando eu te chamo de empreendedor, eu estou falando que seja você um funcionário, um seletista, seja você um empreendedor digital, você é a pessoa que quer fazer a diferença onde está. E se você não está fazendo a diferença, o meu chamado a você é para que você faça a diferença. O meu chamado para você é que você abrace a sua própria missão, que você abrace o seu propósito. Seja você um seletista, seja você um empreendedor digital. Aqui, quando a gente fala de propósito, eu quero ressaltar 2 pontos. Se você não vive o seu propósito, você vai ser infeliz. Ponto 1. Se você não vive o seu propósito, você vai ser infeliz. Ponto 2. O ser humano tem uma capacidade incrível de se adaptar, inclusive com a infelicidade. Se você não viver o seu propósito, você vai se acostumar a ser infeliz. E eu acho esse segundo ponto o pior de todos. Se você se acostumar a ser infeliz, você vai arrumar justificativas durante sua vida inteira. E sabe quando sua ficha vai cair? Lá no final. Quando você olhar para trás e olhar para o que você construiu e não ver nada que te agrade, esse
neste momento você vai se sentir uma pessoa muito amarga. Você vai ver que você dedicou sua vida toda para aquilo que não fez sentido. Para aquilo que não fez sentido para você, empreendedor. Você vai se justificar como uma pessoa honesta, que eu sei que você é. Uma pessoa que tem garra, e você provou a garra. Mas você não vai ver sentido no trabalho da sua vida. A parte boa que é, se você tiver a coragem, e tiver a insistência, e tiver a vontade de achar o seu propósito, você vai mudar de vida. Você vai mudar a forma com a qual você vê as coisas. Você vai passar a fazer um trabalho de excelência. Você vai passar a ter mais impacto na vida das pessoas. Você vai passar a viver dias diferentes e amar as segundas-feiras. Se você estiver disposto a viver um propósito real, o seu crescimento como pessoa e como profissional vai ser exponencial. Porque cresce. Eu sou prova viva disso. Enquanto eu vivi com o meu propósito desalinhado, mesmo tendo conforto financeiro, mesmo tendo uma segurança, eu era um profissional infeliz. Eu não estou falando isso, empreendedor, para que... Não falei tudo isso para que você se sentisse mal, nada disso. A minha preocupação com você é a preocupação que eu queria que tivessem comigo alguns anos atrás. Mesmo vivendo uma vida confortável, eu vivia longe do meu propósito. Viver longe do meu propósito me distanciou muito daquilo que eu queria fazer. Você fala, Bruno, tá, mas qual era o teu propósito? Uma palavra, liberdade. Eu sempre sonhei em ter liberdade. Só que, empreendedor, eu levei 5 anos para achar o meu propósito. 5 longos anos. Entendendo quem eu era, entendendo o que eu queria, entendendo onde eu queria chegar, entendendo qual meio que eu ia usar para chegar lá e quais as decisões que eu ia ter que tomar. Empreendedor não é fácil. Eu não quero falar para você que ser empreendedor é algo simples. Não é. É difícil. Você vai ter que insistir. Mas eu falo para você, é o melhor caminho de todos. É impressionante como quando você abraça a sua vocação, quando você abraça o seu propósito, as coisas passam a acontecer à sua volta, as oportunidades passam a aparecer, as pessoas certas elas aparecem para você. E principalmente, você consegue atingir a vida de mais pessoas. Você consegue ser relevante para a sua família em primeira instância, depois que dá certo. E você consegue ser relevante naquilo que você escolheu atuar. Você consegue atrair gente boa para trabalhar com você. Você passa a mandar na sua própria rotina. Você passa a viver uma liberdade que você até hoje ainda não viveu. Ah, Bruno, eu sou empreendedor também, eu tenho um negócio próprio. Muitas vezes você tem negócio próprio, mas você ainda não empreendeu. Maluco falar isso, né? Pois é. Se não tem paixão, se você não faz o seu melhor todos os dias, amigo, é apenas um negócio. Ah, Bruno, eu sou de família de funcionários públicos. O que eu ouvi durante minha vida inteira é que eu devia fazer concurso. Concurso é a melhor coisa do mundo. Para algumas pessoas talvez seja mesmo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas você acha que isso é o melhor para você? Você acha que você vai estar cumprindo com o seu propósito, estando dentro de uma repartição pública? Se sim, vai. Continua. Seja o melhor. Se não, repense. Empreendedor, a pergunta que eu quero finalizar aqui esses momentos é: você já encontrou o seu propósito? Ele é claro? Ele é notório? Ele faz sentido para você? Ele atinge a vida das outras pessoas ou ele ainda é um propósito que só atinge a sua vida? Qual é a alternativa, empreendedor? Eu vou falar só uma coisa para você. Eu vou produzir bastante conteúdo, eu quero me comunicar bastante com vocês, porque eu sei
que o que mudou minha vida pode mudar a sua. Mas assim como no filme Matrix, eu vou te oferecer 2 caminhos. Um deles, você pode ignorar tudo o que eu disser. E sua vida também não vai mudar em nada. O segundo deles, você pode dar ouvidos ao que eu te disser. E acredita, a sua vida vai mudar. Os seus caminhos serão outros, as suas escolhas serão outras. E eu quero fazer o máximo possível para poder te ajudar nesse caminho, nessa jornada. É uma jornada incrível. Quando você vive aquilo que você ama, você passa não só a adquirir as coisas que você quer, que isso é muito bom, nada de errado, mas você passa a deixar um impacto no mundo que você quer. E você vai ver que o impacto, o legado, ele vale muito mais do que o dinheiro. Que o seu propósito, uma vez que ele está sendo alimentado, uma vez que você está vivendo o seu propósito, ele vai valer muito mais do que tudo que você possa ganhar na vida. Ou tudo que você possa comprar na vida. Empreendedor, propósito, propósito, propósito. Se você não sabe o seu ainda, se debruce sobre esse assunto. Pense. E aqui eu vou deixar 2 dicas importantes para que você ache o seu propósito. Primeiro, tem que ser algo que faça o seu coração cantar. Você tem que ter paixão mesmo por isso. Segundo, um propósito genuíno não acaba em você. Ele transborda para o outro. Então, seu propósito tem que haver com outra pessoa. E já posso te dar mais uma terceira opção? Faça isso rápido. Busque com insistência. Quanto mais tempo passar, mais vai ser difícil você sair do estado que você está. Mais força você vai ter que fazer para sair do meio. Então procura, seja insistente. E principalmente, pense que empreender é uma arte, mas também é uma conta. Você tem que ser racional, você tem que ser calculista, mas você também tem que ser um idealizador. Você tem que pegar a sua ideia e fazer com que essa ideia funcione, mas não só para o mundo, funcione para você, ela tem que fazer sentido para você. Isso tem que ser constante, empreendedor. Então, para finalizar, torço muito para que você ache o seu propósito, para que você inicie pelo menos essa busca. Vá, insista. Se tiver dúvidas, se eu puder te ajudar de alguma forma, escreve aqui nos comentários embaixo. Eu vou estar respondendo todos os comentários que vierem. Mas, empreendedor, eu quero que você tenha um foco claro na localização do seu propósito. Ele é o estopim, ele é o start da sua jornada. Seja para onde for. Para quem não sabe onde quer ir, nenhum vento é favorável. E não é mesmo. Decida o seu propósito. Acha o que faz o seu coração cantar. E ache. Se isso tiver a ver com mudar a vida das pessoas, eu acho que você já achou o seu propósito. Legal? Foi um prazer ter você aqui comigo. Conta comigo e vamos juntos. Até mais.